Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal forma a maioria para manter os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino no julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado. STF julga ação contra a lei do Estado de São Paulo, que impõe sanções a empresas que usam trabalho em condições análogas à escravidão. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, fala no plenário da Câmara dos Deputados e no plenário do Supremo sobre os 40 anos da redemocratização do Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral caça o registro de candidatura do prefeito eleito da cidade de Mongaguá, em São Paulo. O laboratório do Distrito Federal é condenado a indenizar consumidora por erro na coleta de cabelo para exame toxicológico. E o Ministério Público Federal acompanha medidas adotadas pelo governo de Sergipe para reduzir filas por vaga em creches públicas. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 19 de março, começa agora. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli participaram da solenidade na Câmara dos Deputados em homenagem aos 40 anos da redemocratização no Brasil. Acompanhe como foi na reportagem de Simone Moura. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, compôs a mesa junto ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que destacou a importância da Constituição de 88 na conquista da liberdade e da democracia após os 21 anos de ditadura militar. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. O ex-presidente da República, José Sarney, foi homenageado por ser o primeiro presidente do Brasil após o fim da ditadura. Ele recebeu a Medalha do Mérito Legislativo, que é a maior honraria concedida pela Câmara. Sarney falou da trajetória dele ao substituir o primeiro presidente eleito na redemocratização, Tancredo Neves, que morreu antes de assumir o cargo. Tancredo mesmo dizia: eu sou um conciliador, só não concilio com os princípios. E essa era a essência desse grande homem público que recordamos nesta data, porque sem ele nós não teríamos que comemorar há 40 anos atrás, e hoje, há 40 anos atrás, a democracia do Brasil. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, também homenageou Sarney e Tancredo Neves e destacou as conquistas trazidas pela Constituição de 1988. Tivemos a institucionalização da democracia com a Constituição de 1988, que com todas as suas circunstâncias conseguiu fazer a travessia bem-sucedida de um regime autoritário, intolerante e muitas vezes violento para um Estado democrático de direito. E a Constituição de 1988 propiciou ao Brasil estabilidade institucional, que pode parecer banal para os mais jovens, mas esse sempre foi o país dos golpes de Estado, das quarteladas, das tentativas de ruptura da institucionalidade, além de avanços nos direitos fundamentais de mulheres, de negros, da comunidade LGBTQIA+, das comunidades indígenas, das pessoas com deficiência. De modo que a democracia brasileira é um enorme sucesso e é em boa hora que nós estamos aqui para comemorá-la. Na abertura da sessão plenária no STF, o presidente do tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, também falou sobre os 40 anos da redemocratização do país. Ele homenageou o ex-presidente José Sarney, responsável pela transição do regime. Diz que ele é um símbolo de civilidade, capaz de tratar com respeito os que pensam diferente. E, mais uma vez, destacou o papel da Constituição de 88 na estabilidade democrática do país. Foi a Constituição que fez a transição bem-sucedida de um regime autoritário, intolerante e muitas vezes violento
para um Estado democrático de direito. E que, ao longo desse período, como nós sempre gostamos de destacar, assegurou ao país 36 anos de estabilidade institucional. E esse é um fato que eu, o ministro Alexandre, o ministro Gilmar, todos nós que ensinamos direito constitucional, sempre gostamos de lembrar e enfatizar, porque a história do Brasil sempre fora a história da quebra da legalidade ou da tentativa de quebra da legalidade constitucional. E nós conseguimos, nesses 40 anos, percorrer todos os ciclos do atraso e, apesar de um ou outro sobressalto mais recente, nós conseguimos preservar a institucionalidade. Nesse período, conquistamos estabilidade monetária e conseguimos uma expressiva inclusão social. Ainda não tivemos o crescimento econômico exponencial que nós precisamos para enfrentar a pobreza. Caímos um pouco para trás em relação ao PIB, em contraste com Coreia do Sul, com Índia, com a própria China, mas precisamos recuperar algum tempo perdido. Mas esse é um momento de celebrar a transição democrática bem-sucedida brasileira e nós todos aqui no Supremo participamos desse processo ao longo do período, os ministros de ontem e de sempre, assegurando direitos fundamentais de mulheres, de afrodescendentes, de comunidade LGBTQIA+, de comunidades indígenas, de pessoas com deficiência. Esse foi um tribunal que esteve na trincheira do Estado de Direito e dos direitos fundamentais ao longo de todos esses anos e temos muitos motivos para nos orgulhar disso. O Supremo Tribunal Federal julga se é válida a lei paulista que pune empresas por trabalho escravo. O pedido de vista do ministro Gilmar Mendes interrompeu a análise do caso. A repórter Marta Ferreira acompanhou e traz as informações. A lei de 2013 estabelece que empresas que foram condenadas em segunda instância na Justiça por exploração de mão de obra análoga à escravidão tenham a inscrição estadual cassada. Além disso, empresas e pessoas responsabilizadas ficam impedidas de exercer o mesmo ramo de atividade econômica ou de abrir nova firma no setor durante um período de 10 anos. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo questiona a validade da lei paulista. Alega a invasão da competência da União por legislar sobre direito do trabalho. Além disso, argumenta que a lei impõe a responsabilização de estabelecimentos comerciais por atos criminosos praticados por terceiros e não por eles próprios. A ação foi levada para julgamento no plenário. A análise começou em ambiente virtual, mas um pedido de destaque levou a discussão para o físico. O relator é o ministro Nunes Marques, que votou pela parcial procedência do pedido para dar interpretação conforme a Constituição para que a aplicação da pena dependa da comprovação de dolo ou culpa tanto das empresas quanto dos sócios. Ante o exposto, conheço da ação e julgo procedente em parte o pedido para conferir interpretação conforme a Constituição ao 1. Artigo 1º da Lei 14.946 de 2013 do Estado de São Paulo, de modo a exigir a comprovação em processo administrativo sobre as garantias do contraditório e da ampla defesa que o preposto do estabelecimento comercial saiba ou tenha como suspeitada a participação de trabalho escravo na cadeia de produção das mercadorias adquiridas. E 2, o artigo 4º da Lei Estadual, de forma a demandar comprovação após processo administrativo no qual tenham sido observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa de que o sócio a ser punido tenha participado comissiva ou omissivamente dos atos aquisitivos de mercadorias de origem espúria, assim adjetivadas aquelas fabricadas com emprego de trabalho em condições análogas à escravidão. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, autor do pedido de destaque, votou na sequência. Ele seguiu a mesma linha do voto do relator, entendendo que não houve invasão à competência da União. O que se está fazendo aqui não é instituir para o Estado o poder de fiscalizar a ocorrência de trabalho escravo. Essa competência continua a ser da União. De modo que o que eu estou entendendo, e por isso aderindo ao voto do ministro relator, é que uma vez identificada essa conduta ilícita pelos órgãos federais competentes, o processo administrativo no âmbito estadual, após o federal, se destina
a precisamente punir as empresas que já tenham sido identificadas na fiscalização federal. Os demais ministros também acompanharam a mesma linha do relator. O único a divergir foi o ministro Dias Toffoli. Eu vou pedir vênia para divergir de uma maioria já formada e que tende a se consolidar no julgamento dessa ação para manter o posicionamento que já fizera naquela referida ação de relatoria do ministro Gilmar Mendes. O julgamento foi suspenso depois de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. O plenário do Supremo vai analisar se o Estado é responsável por danos causados por agentes públicos durante manifestações populares. O tema é objeto de recurso reconhecido pela primeira turma como repercussão geral. Repórter Amanda Mustafa tem as informações. No recurso, o Ministério Público do Paraná questiona a decisão do TJ do Estado sobre atos praticados por policiais militares durante a Operação Centro Cívico. Foi em abril de 2015 quando os servidores estaduais, a maioria professores, protestavam em frente à sede da Assembleia Legislativa do Paraná. Um grupo de manifestantes teria derrubado a barreira de proteção. Para tentar contê-los, a Polícia Militar Estadual usou bastões e spray de pimenta. Na sequência, as unidades de operação estaduais utilizaram bombas de efeito moral, gás lacrimogênio e balas de borracha. 213 pessoas ficaram feridas, 14 em estado grave. Para o Tribunal de Justiça do Paraná, a responsabilidade do Estado se restringe aos casos em que a vítima possa comprovar que não estava envolvida na manifestação ou na operação e que não deu causa à reação do agente. Já o MP do Estado argumenta no STF que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ou seja, independe de culpa e da circunstância das vítimas serem terceiros inocentes. Nessa terça-feira, a primeira turma verificou que o caso em questão diz respeito aos manifestantes e não a um terceiro inocente. Com o reconhecimento da repercussão geral, a tese que será afirmada vai valer para todos os casos semelhantes. Não há prazo para julgamento do mérito do recurso. Por maioria, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que extinguiu a pena de um homem condenado por tráfico privilegiado de drogas. Os ministros levaram em conta que o réu não pertence a organização criminosa. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. A primeira turma do STF negou o recurso apresentado pelo Ministério Público de São Paulo. O MP pedia a nulidade do perdão da pena concedido a um condenado por tráfico privilegiado de drogas. Tráfico privilegiado é quando o réu é primário, tem bons antecedentes e não integra a organização criminosa. A lei de drogas prevê que pessoas nessa situação podem ter a pena reduzida de 1/6 a 2/3 e o regime prisional pode ser mais brando. O caso analisado trata de um homem que foi condenado em 2023 pela Justiça Criminal em Araçatuba, São Paulo, a 1 ano e 8 meses de detenção, substituídos por restritivas de direito e ao pagamento de R$ 7.000 de multa. Em 2024, ele foi beneficiado com o indulto presidencial e a pena foi extinta. O indulto presidencial é um benefício de extinção, diminuição ou substituição da pena concedido todos os anos pelo presidente da República por meio de decreto, estabelecendo as regras para ter direito ao benefício. No Supremo, a Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido de negar a extinção da pena do homem, porque o indulto equivale à graça ou anistia, e a Constituição Federal veda o benefício no caso de tráfico. Mas a relatora, ministra Carmen Lúcia, destacou que a Constituição veda a concessão do indulto aos crimes hediondos, e o tráfico na modalidade privilegiado não é considerado um crime hediondo. Por isso, é legítima a concessão do benefício nesse caso. Daqui a pouco, o Conselho da Justiça Federal afasta desembargador do Rio de Janeiro acusado de assédio moral e sexual. O Tribunal Superior Eleitoral cassou o registro de candidatura do prefeito eleito da cidade de Mongaguá, em São Paulo. Nós voltamos já.
Conselho da Justiça Federal afastou o desembargador Guilherme de Finteller do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro. O magistrado é acusado de assédio moral e sexual, inclusive contra funcionárias do gabinete dele. O Conselho deu um prazo de 15 dias para que o desembargador se manifeste. O Supremo Tribunal Federal já tem maioria para negar recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro Walter Braga Neto e do general Mário Fernandes. Reportagem de João Pedro Melo. A decisão foi tomada em plenário virtual e os advogados de Bolsonaro, Braga Neto e Mário Fernandes pediam o impedimento e a suspeição dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. A ideia das defesas era afastar os magistrados do julgamento que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado. No voto, o presidente do STF, relator do caso, ministro Luiz Roberto Barroso, citou o regimento interno da Corte, no qual o prazo para questionar a suspeição de um juiz é de 5 dias após a distribuição do caso. No pedido, os defensores alegaram que o ministro Flávio Dino entrou com uma queixa-crime contra Bolsonaro enquanto ainda era governador do Maranhão. Já no caso do ministro Cristiano Zanin, os advogados dizem que ele já atuou como defensor do Partido dos Trabalhadores. E sobre o ministro Alexandre de Moraes, a alegação é de que ele seria um dos alvos de um suposto plano de assassinato de autoridades e, por isso, não poderia participar do julgamento. A Procuradoria-Geral da República apontou que não há provas de que o ministro Alexandre de Moraes estava pessoalmente envolvido na investigação para que a imparcialidade dele ficasse comprometida. Ainda no voto, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que a atuação anterior do ministro Cristiano Zanin não configura um impedimento legal e que não poderia aceitar os argumentos contra o ministro Flávio Dino, concluindo que a atuação dele como ministro da Justiça ficou dentro dos limites de supervisão de órgãos da segurança pública. O Tribunal Superior Eleitoral cassou o registro de candidatura do prefeito eleito da cidade de Mongaguá, em São Paulo. Paulo Wiazowski Filho, do PP, teve a candidatura indeferida por ato de improbidade administrativa. Amanda Mustafa tem as informações. O caso foi julgado na sessão do TSE desta terça-feira. A maioria do plenário acompanhou o voto do relator, o ministro André Mendonça, e mudou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral Paulista, que tinha deferido o registro de Paulo Wiazowski Filho quando foi prefeito em 2012. A decisão do TRE foi tomada apesar de o ex-prefeito ter as contas rejeitadas e ser comprovada improbidade administrativa. O Tribunal Regional entendeu que a conduta de Paulo Wiazowski Filho não causou dano ao erário, enriquecimento ilícito ou mesmo favorecimento pessoal e que a gestão atuou nos limites do poder discricionário da administração pública. O ministro André Mendonça discorda. Para o relator, a desaprovação das contas pela Câmara Municipal constatou ato doloso de improbidade administrativa e enquadramento em causa de inelegibilidade, como estabelece o texto da lei complementar sobre o assunto. O ministro ressaltou que as irregularidades que justificaram a rejeição das contas foram apontadas tanto na decisão da Câmara Municipal quanto no parecer do Tribunal de Contas de São Paulo. Acerca dos motivos, prossegue o acórdão regional. Acerca dos motivos da rejeição dessas contas, entre o mais, foram consideradas as seguintes irregularidades. 1. Déficit na execução do orçamento. 2. Resultados financeiros e econômicos igualmente negativos. 3. Indisponibilidade financeira para o pagamento da dívida de curto prazo. 4. Descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Insuficiência no pagamento dos precatórios judiciais. 6. A falta de recolhimento dos encargos sociais devidos no exercício. E 7. A realização de despesas com publicidade em desconformidade com o artigo 73, 6, a linha B da Lei 9.504 de 97, dentre outras irregularidades. Paulo Wiazowski Filho foi o candidato mais votado nas eleições de 2024, mas não assumiu a prefeitura. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, o município é comandado de forma interina pelo presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Berbis de Oliveira, do União.
Em Sergipe, o Ministério Público Federal está acompanhando as medidas adotadas pelo governo estadual para reduzir as filas para uma vaga nas creches públicas. O repórter Márcio Fontinelli tem as informações. O Ministério Público Federal se reuniu com representantes do governo de Sergipe, incluindo as prefeituras de Aracaju e Barra dos Coqueiros, para discutir caminhos de diminuição da fila de crianças para entrar nas creches públicas. Atualmente, 5.000 famílias aguardam uma vaga na rede. Além disso, o MPF também cobrou iniciativas para que as escolas sejam devidamente adaptadas para alunos com necessidades especiais. Entre outras medidas, o governo de Sergipe se comprometeu a entregar ao Ministério Público Federal o relatório de execução do Plano Estadual da Primeira Infância. Já as prefeituras vão apresentar os planos de construção e reforma de creches municipais. Um laboratório do Distrito Federal foi condenado a indenizar uma consumidora por errar na coleta de cabelo para exame toxicológico. Entenda essa história com Anderson Arcoverde. A mulher precisou fazer o exame para renovar a carteira de motorista. Deveriam ter sido coletadas 2 mechas pequenas de cabelo para o procedimento, mas, segundo a mulher, foi retirada uma quantidade maior, que deixou falhas evidentes na parte de trás da cabeça. A autora da ação disse que o erro provocou danos à imagem estética dela e, por isso, constrangimento. O laboratório argumentou que a coleta foi realizada no ponto da cabeça indicado pela consumidora e que o procedimento seguiu todas as normas legais para retirar a quantidade necessária para a realização do exame. Ao analisar a ação, a juíza responsável pelo caso afirmou que as fotos anexadas ao processo mostram que o volume de cabelo coletado foi sim em quantidade excessiva e deixou falhas no couro cabeludo. Ela ressaltou que o cabelo está associado à beleza e à autoestima da mulher e que, mesmo estando na parte de trás da cabeça, o vão no couro cabeludo pode ser percebido facilmente. A juíza considerou que ficou caracterizado o dano moral e condenou o laboratório a pagar uma indenização de R$ 2.000. A empresa ainda pode recorrer contra a decisão. Daqui a pouco, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra o comércio ilegal de ouro no Pará. E no Paraná, a Justiça Eleitoral condena ex-prefeito de Apucarana. Nós voltamos em instantes. A Justiça de Minas Gerais negou a indenização a uma passageira impedida de viajar pela companhia aérea. O motivo? Ela não estava vacinada contra a Covid-19. O repórter Rossini Gomes conta esse caso para a gente. A passageira alegou que não poderia ser vacinada contra a Covid-19 por recomendação médica, já que tem lúpus, uma doença autoimune. No entanto, ela não apresentou atestado médico para comprovar o problema de saúde. A companhia aérea TAP argumentou que a legislação do país de destino exigia a apresentação do teste ou certificado de vacinação e que a responsabilidade de atender a essas exigências era da passageira. Como não conseguiu embarcar, a mulher teve que comprar outra passagem para o dia seguinte. Ao avaliar o caso, a Justiça de Minas Gerais ressaltou que cabe ao passageiro verificar a documentação necessária para viagens internacionais e entendeu que a empresa aérea agiu de acordo com a legislação vigente. Com a decisão, a TAP foi isenta de qualquer responsabilidade por danos morais e materiais. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra o comércio ilegal de ouro no Pará. No Paraná, a Justiça Eleitoral condena o ex-prefeito de Apucarana. E no mesmo estado começa o julgamento de réus denunciados por homicídios motivados por disputa de comando de grupo neonazista. Confira os destaques. Amanhã, dia 20 de março, começa o julgamento de 4 pessoas denunciadas pelo Ministério Público do Paraná pela morte de um casal de jovens em abril de 2009. As investigações apontaram que os homicídios estariam relacionados à disputa pelo comando de um grupo com motivações neonazistas. A sessão está prevista para começar às 9 horas da manhã no Tribunal do Júri de Campina Grande do Sul.
Operação da Polícia Federal desmonta um esquema de comércio ilegal de ouro no sudeste do Pará. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em Redenção, Cumarão do Norte e Banac. Os policiais apreenderam celulares, automóveis, dinheiro e outros itens relevantes para a investigação. O grupo criminoso é suspeito de extrair ouro da terra indígena Caiapó e vender em joalherias da região. As transações financeiras suspeitas ultrapassaram 30 milhões de reais. Um dos envolvidos também é investigado por manter um trabalhador em condição análoga à escravidão. A Justiça Eleitoral condenou por abuso de poder econômico nas eleições de 2024 o ex-prefeito de Apucarana, no Paraná, Sebastião Ferreira Júnior, conhecido como Júnior da FEMAC. Por 6 votos a 1, os desembargadores aceitaram o recurso do Ministério Público Eleitoral. Ele teve os direitos políticos suspensos por 8 anos. A defesa informou que vai recorrer ao TSE. O Superior Tribunal de Justiça promoveu um congresso inédito para discutir os desafios relacionados ao meio ambiente e inteligência artificial nos sistemas jurídicos no Brasil e na China. Foi uma oportunidade para a troca de experiências e conhecimento. O evento reuniu ministros, magistrados, professores e reitores de diversas universidades, estudantes, especialistas e representantes do Brasil e da China para aprofundar os conhecimentos a respeito dos sistemas jurídicos dos dois países e traçar meios de cooperação em diversos âmbitos. O foco foram as áreas de meio ambiente e inteligência artificial. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, destacou que há uma necessidade de uma maior integração entre Brasil e China. O pano de fundo para este congresso é que o Brasil conhece muito pouco do sistema jurídico da China e vice-versa. Os chineses também não conhecem o direito brasileiro e muito menos as instituições jurídicas brasileiras. Trata-se de desconhecimento injustificável. Injustificável porque, olhando apenas para o aspecto comercial, a China tem sido, desde 2009, o maior parceiro global do Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, realizou uma conferência apresentando uma visão geral sobre o funcionamento e a importância do Poder Judiciário brasileiro. O Judiciário brasileiro, com as circunstâncias de um país como o Brasil, um país em desenvolvimento, presta, no entanto, um serviço muito valioso para a sociedade brasileira. O fato de que eu disse que temos 83.800.000 ações em tramitação revela, por um lado, um problema que é o excesso de litigiosidade na sociedade, mas revela também uma vertente positiva. O judiciário desperta confiança da população, porque ela se movimenta para ir ao judiciário pedir a tutela dos seus direitos. O embaixador da China no Brasil comentou que a conexão jurídica entre os países é uma necessidade urgente e o evento colabora para o entendimento mútuo de questões relevantes. Meio ambiente e inteligência artificial são temas deste simpósio e uma questão importante de grande preocupação para a comunidade internacional. E a urgência da ação global continua a aumentar. O ministro da Educação, Camilo Santana, também esteve presente no evento e ele pontuou que os temas escolhidos para o debate são de extrema importância não só para o meio jurídico, mas também para a área do ensino como um todo. A educação, afinal, aliada à justiça climática, é essencial para contarmos com cidadãos críticos, conscientes e envolvidos na defesa do meio ambiente. E um país, para se tornar soberano, ele precisa investir em pesquisa, em ciência e em tecnologia. O secretário para a Ásia e o Pacífico do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Eduardo Saboia, destacou que o evento é uma oportunidade de um intercâmbio de alto nível para áreas de fundamental importância para o desenvolvimento das nações. A nossa ampla agenda de cooperação está voltada a alcançar resultados concretos para as duas sociedades. Brasil e China têm sido incansáveis na construção de convergências e na busca de soluções conjuntas para desafios locais, regionais e globais. Não poderia ser diferente na área jurídica. O presidente, o ministro Herman Benjamin, abriu o painel Panorama do Direito Ambiental Brasileiro e Chinês, abordando a jurisprudência ambiental da Corte. Ele destacou desafios comuns a vários países, como poluição e mudanças climáticas, e a atuação dos juízes, ressaltando as diferenças na aplicação das leis. Durante os 2 dias de evento, os sistemas jurídicos brasileiro e chinês foram explicados e comparados para um melhor entendimento sobre as áreas em que pode haver cooperação internacional.
Também foram debatidas a aplicação conjunta das normas de proteção de dados e do consumidor na área da inteligência artificial e questões envolvendo as leis que tratam dos dados nos dois países. Após o Congresso, os participantes realizaram uma visita pelo STJ para conhecer as instalações do tribunal. O evento completo pode ser assistido no canal do STJ no YouTube. Daqui a pouco, o Ministério Público Federal assinou um acordo de cooperação e compartilhamento de tecnologia com o Senado. E Tribunal Superior Eleitoral e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados fazem parceria para a capacitação de juízes eleitorais. Nós voltamos em instantes. O Supremo Tribunal Federal firmou acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, com a Procuradoria-Geral do Estado e com a Procuradoria-Geral da capital paulista. O objetivo é formar um banco de dados e compartilhar informações de precedentes. O TJ de São Paulo é a principal origem de recursos do país ao STF. As informações com Pablo Lemos. A parceria pretende reduzir os precedentes repetitivos, que são os processos que envolvem a mesma questão de direito, e as demandas repetitivas, aquelas decisões que os tribunais tomam sobre essas demandas. Além disso, as instituições querem prevenir litígios e desjudicialização. Na prática, uma das possibilidades desse acordo é nós identificarmos aqui no Supremo um tema em relação ao qual estejam chegando sucessivos recursos. E aí pedir aos tribunais, no caso o Tribunal de São Paulo, que sobreste os casos lá até que nós possamos decidir o precedente aqui e, com isso, eliminar todos os casos, evitar o sobe e desce de processos. E, por outro lado, o Tribunal de Justiça e as suas procuradorias identificarem lá na origem uma questão que esteja gerando litigiosidade repetitiva e comunicar ao Supremo para nós podermos dar uma repercussão geral e, com uma decisão, matar, às vezes, dezenas, centenas ou milhares de processos. O desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho representou o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo na solenidade. Quando nós encontramos um clima favorável, tanto no Supremo Tribunal Federal, como no Superior Tribunal de Justiça, como no nosso tribunal, nas procuradorias, os contatos que nós temos tido com a Procuradoria do Estado, com a Procuradoria do Município, são os melhores possíveis, e todos nós tentando encontrar formas de educar, de vencer as nossas estruturas. O acordo também foi celebrado com as participações da Procuradora-Geral do município de São Paulo, Luciana Santana Nardi, e da Procuradora-Geral do Estado, Inês Maria dos Santos Coimbra. Uma aposta que é feita a partir do reconhecimento que precisamos usar os dados a nosso favor, e todo o sistema de justiça, todos aqueles que trabalham e operam no sistema de justiça são responsáveis pela entrega de um serviço não só com qualidade técnica, mas com eficiência, racionalidade e, principalmente, com respeito aos cofres públicos. O município de São Paulo é um dos maiores litigantes da justiça brasileira e a Procuradoria-Geral do município tem feito esforços para mudar essa realidade, né? Nós, em 2020, auxiliamos o Legislativo a aprovar uma lei que é a Política Municipal de Desjudicialização. É por isso que essa iniciativa aqui é tão importante, né? E eu acho que isso só é possível com esse diálogo institucional. O Tribunal Superior Eleitoral e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados firmaram um acordo para a capacitação de juízes eleitorais. O foco é o direito digital e a eficiência na jurisdição eleitoral. Reportagem de Daniela Ramalho. O Tribunal Superior Eleitoral e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, assinaram um acordo para promover a capacitação e o aperfeiçoamento de magistrados que atuam ou pretendem atuar como juízes eleitorais. Participaram da assinatura do documento a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia,
o ministro do STJ e presidente do ENFAM, Benedito Gonçalves, e o ministro Cristiano Zanin, diretor da EGE. O acordo, com duração de 60 meses, tem como objetivo ampliar o conhecimento desses profissionais em temas como direito digital, contribuindo para uma jurisdição eleitoral mais eficiente. Que nas próximas eleições, já a partir do próximo ano, a gente tem, então, essa possibilidade de juízes recebendo informações e desempenhando com mais tranquilidade o papel, as funções muito inovadoras, algumas, cuja consequência será o chamamento preferencial de juízes na designação para juízes eleitorais. A Escola Judiciária Eleitoral do TSE será responsável por organizar os cursos. O Ministério Público Federal assinou um acordo de cooperação e compartilhamento de tecnologia de processamento de dados telefônicos com o Senado. Márcio Fontinelli. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assinaram um acordo de cooperação tecnológica, por meio do qual o Ministério Público Federal vai ceder a versão mais nova do Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos, chamado de CITTEL. O programa foi desenvolvido pelo MPF em 2013 e permite, a partir de autorização judicial, que sejam coletados dados telefônicos de investigados. Em contrapartida, o Senado vai oferecer apoio para o aprimoramento do sistema e o treinamento de servidores. O acordo tem validade de 5 anos e não envolve recursos públicos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve uma sentença que condenou uma apicultora a indenizar um casal devido a um ataque de abelhas que matou o cachorro da família. E uma programação especial homenageia mulheres pioneiras de Rondônia. Nós voltamos já. A Justiça de Minas Gerais condenou um apicultor a indenizar um casal em R$5 mil devido a um ataque de abelhas que matou o cachorro da família. Repórter Pablo Lemos. Ao ajuizar a ação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o casal informou que sofreu ferimentos por todo o corpo enquanto caminhava nas ruas do distrito de João Pinheiro. O caso foi em outubro de 2020, quando um enxame de abelhas africanas também feriu a cadela de estimação, que não resistiu às ferroadas e acabou morrendo. O apicultor apresentou a autorização para criar as abelhas, mas no entendimento da Justiça, isso não foi suficiente para afastar a responsabilidade pelo acidente e pelas vítimas não terem recebido os devidos cuidados. Uma programação especial homenageia mulheres pioneiras de Rondônia. É a Galeria Primeira Mulher, que foi idealizada pelo Tribunal de Justiça do Estado. No mês da mulher, o Tribunal de Justiça de Rondônia inaugura a Galeria A Primeira Mulher de Rondônia, um espaço dedicado a celebrar a trajetória e a liderança de 21 mulheres que fizeram e fazem a diferença na sociedade. A Galeria A Primeira Mulher de Rondônia reúne grandes histórias de pioneiras e líderes que deixaram sua marca no estado de Rondônia. Cada foto desse painel é um testemunho de superação e inspiração, um chamado para continuar avançando e celebrando a força feminina. Uma forma de mostrar que as mulheres já há muitos anos, há muito tempo, estavam aqui desbravando, ajudando a todos a erguer esse estado e fazer o melhor estado do Brasil. O evento conta com a presença de algumas homenageadas, como Zelite Andrade Carneiro, primeira mulher a presidir o TJRO e o TRE de Rondônia, além de representantes de órgãos parceiros como o Ministério Público do Estado e a Prefeitura de Porto Velho. Eu penso que é um reconhecimento, é uma manifestação de afeto muito grande, de respeito, né, sobretudo. E serve, por exemplo, de incentivo para as outras que chegam, né? A base fomos nós, todos os pioneiros, as dificuldades de mão de obra, tudo, mas foi perfeito. Nós realmente participamos até hoje do crescimento do tribunal e isso me dá um orgulho muito grande. Estou muito feliz da homenagem. Além de representar as mulheres como primeira reitora no estado de Rondônia, eu estou muito satisfeita, porque assim ocupei o cargo de reitora representando a toda a comunidade acadêmica da universidade. Então, eu estendo
a todos os servidores, alunos, técnicos, essa homenagem. Além de estar honrada, eu acredito que também seja uma oportunidade, através de um painel que possa parecer singelo, de inspirar outras mulheres e meninas a também desbravarem e enfrentarem esse duro mercado de trabalho. Que a gente tenha realmente uma sociedade mais justa, mais equilibrada e mais igualitária em todos os seus aspectos. Emoção demais. Primeiramente, agradecer a Deus, depois ao tribunal pela iniciativa brilhante que teve de prestigiar as primeiras mulheres que fizeram história no estado de Rondônia. O TJRO e a Escola da Magistratura promovem uma programação especial em celebração à Semana da Mulher. A ação inclui a palestra Palavra é Poder, ministrada pela atriz e escritora Elisa Lucinda. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.